Ô, Letícia, eu não estou achando o apresentador dele para... E aqui no cantinho, ó, 3 pontinhos. Aí, obrigado. Não estava achando ali que está bem escondidinho. Então, pessoal, eu coloquei para vocês, na primeira aula hoje, o material sobre abuso do poder político e poder econômico. Tá? O material ali tem 10 vezes mais do que eu passei, então eu dei uma noção para vocês, tá? Porque o tempo é curto, né? 1h30. Mas esse material vai estar disponível para vocês. Tá? Vai estar disponível para vocês, então estão à vontade. Tá? Eu vou colocar aqui, eu não me apresentei para o céu do Porecatu. Tá? Meu nome é Rogério Carlos Born, tá? Meu currículo, doutor e mestre em Direito Constitucional, pós-doutorando em Direito Empresarial e Cidadania, especialista em Direito do Processo Eleitoral, graduado em Direito e Ciência Política e Relações Internacionais, professor universitário, servidor do TRE por enquanto, comentarista de Economia Política da Record News, trabalho na Rede Record, e tenho várias obras de Direito Eleitoral. Mas eu fiz isso aqui mais para colocar o nome. Essa foto que eu tirei com vocês, eu vou publicar nas minhas redes sociais, se vocês não tiverem objeção. Tá? Então, eu vou publicar nas minhas redes sociais e será um prazer compartilhar esse dia com vocês. Tá bom? Nessa segunda parte, a gente vai dar uma noção para vocês de propaganda eleitoral. Essa parte aqui vai ter até umas coisas bem interessantes. Então, nós falamos de propaganda política como gênero. Dentro da propaganda política, nós temos a publicidade institucional, a propaganda partidária, a propaganda intrapartidária e a propaganda eleitoral. A publicidade institucional, que eu acho que é mais ligada com vocês, é aquela, entre aspas, propaganda dos atos do governo. Então, aquelas placas lá, governo faz, ou a divulgação mesmo das coisas sejam úteis, né? Campanha de vacinação, por exemplo, né? Vocês notaram que eu coloquei a palavra entre aspas, porque a Constituição chama de publicidade institucional, a publicação nos sites da prefeitura, por exemplo, né? Mas o termo correto é propaganda institucional. Porque o marketing, essa definição a lei não faz. Mas o marketing, ele faz uma diferenciação entre publicidade e propaganda. Publicidade é vender um bem ou prestar um serviço. Vender um serviço, vender alguma coisa. E propaganda é divulgar ideias, fatos e atos. Então, eleitoral é propaganda. Institucional, se for aquela divulgação dos atos e programas do governo, é propaganda. Igreja, ela faz propaganda. Religião, filosofia, eles fazem propaganda, divulgam ideias. Então, aqui dá uma confusão muito grande. Porque o que a gente está falando ali é propaganda institucional. Publicidade institucional é aquelas publicações de atos no Diário Oficial, aquela prestação de contas para a população, né? Principalmente publicação em Diário Oficial, né? Aquilo ali é a publicidade institucional, embora não venda um produto, ela tem outra conotação, né? Agora aqui o correto seria propaganda institucional, mas a Constituição utiliza a palavra publicidade institucional. Olha aqui uns exemplos de... Não tem cidade de vocês, não tem problema. Questões foram questionadas, publicidades institucionais. Então, processos que ocorreram por abuso de publicidade institucional. Isso aqui em Joinville, essas duas. PSDB, né? Já viu de cara, né? Tá. Aqui é a Prefeitura de Curitiba, antes da Constituição que podia. Isso aqui é Vale Transporte. Administração Roberto Requião. Né? Aqui a foto eu tirei lá em Mafra, não existe mais, né? Está escrito aqui, não dá para enxergar.
cortesia vereador João Bona. Só que foi antes da Constituição. E ele não está pedindo votos aqui. Então, aqui ele não está pedindo votos e é um patrimônio particular, né? Tá? Nesse caso aqui não havia problema, porque era antes da Constituição, né? Aqui, o que vocês veem de diferente aqui na placa dos veículos de Candóia? São vários carros, não é o mesmo? Uhum. Você notou que todas as placas são 45, 45? Todos os telefones da prefeitura tinham prefixo diferente, 45, 45, que era o partido do prefeito. Não me lembro quem que era, quem que era 45? Eu acho que é o PMDB. Ou PSTB. Eu acho que é PSTB também. PSTB. Depende, tem que avaliar o contexto, né? Aham. Daí eu acho que não pode. O problema é colocar a palavra vereador. Se ele colocar, por exemplo, o João Bona ali, né? Ele disse cortesia do vereador João Bona. Colocou a cortesia do João Bona, né? É aquela história que eles colocam lá, amigos do fulano, sabe? Aqui em Curitiba vocês vão ver muito caso que tinha amigos do Guerra, né? É complicado, né? Aqui em Curitiba, vocês forem andar na rua, vocês vão ver muito carro cheio assim, amigos do Guerra. Guerra é um cara que é líder dos motoristas aplicativos, sabe? E daí começou a aparecer esses adesivos, amigos do Guerra. É um dos líderes dos motoristas aplicativos, né? Então, sempre há alguma intenção depois, né? Acharam interessante isso aqui? O mais curioso é esse aqui, né? E o mais escancarado é esse aqui. Esse o prefeito teve que pagar do bolso para tirar tudo isso aqui, pô. Né? Teve uma cidade no interior, só que esse não era o político, era parente político. Né? Ele contratou um parente dele que era arquiteto. E tudo que é prédio, projeto da prefeitura, era o arquiteto parente dele que fazia aprovar e tudo. E o arquiteto tinha 2 nomes com D, o primeiro e o segundo. E todo projeto que ele fazia, todas as salas eram em formato de D. Então não tinha móvel que conseguissem colocar. Todas as salas eram com formato de D. Certo? Então, esse aqui vocês já viram, né? Esse é bem comum, né? Bom, eles estão conseguindo tirar, né? Eu já vou explicar qual é o problema das placas dele. O Álvaro Dias, ele concorreu a senador, mas não nessa última que ele perdeu, na anterior, isso aqui, né? E daí o adversário dele disse que ele estava utilizando símbolo público. Por quê? Isso foi antes da Constituição, né? Ele fez todas essas rodovias com essa casinha que ele chama, né? Hoje já não pode, mas naquela época pode. E daí o que acontece? O adversário entrou com uma ação contra ele no tribunal, dizendo que esse símbolo ele foi incorporado ao poder público a partir do momento que ele utilizou esse símbolo. Quando era governador, o símbolo hoje não é mais dele. Os direitos autorais sobre esse símbolo é do Estado do Paraná. Só que o tribunal não aceitou, que disse que foi antes da Constituição e que naquela época não tinha essa legislação, né? Já. É que se for só a casinha, os antigos entendem, os novos entendem. Mas aqui está escrito, né? Aqui. Essas fotos fui até eu que tirei para evitar direito de imagem, sabe? Mas o que acontece? Sabe essa placa e essa aqui?
Eu conheço um diretor da antiga empresa de pedágio no interior, uma das que saíram, né? Ele me contou que eles tiveram que mudar vários projetos para desviar essa placa. Esse aqui é um lugar no Trevo de Teixeira Soares que eles queriam fazer a rodovia onde está a placa. Eles tiveram que desviar. Porque diz que aqui embaixo tem coisa de 15 metros com concreto puro. Diz que sai tão caro, eles têm que dinamitar isso aqui para conseguir tirar a placa. Principalmente essa aqui. Por isso que elas estão até hoje, a maioria, né? Diz que o custo é tão alto para tirar essas placas que eles acabam saindo mais barato desviar a estrada do que... Sabia disso, não? Então... Publicidade institucional. Lá no artigo 37 da Constituição, diz que a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da publicidade. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Dela, não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Uma coisa que as prefeituras, hoje parou, não sei se houve decisão judicial, mas eles estavam colocando assim, né? Veículos públicos, né? Frotas públicas, né? Estava escrito assim, em vez de colocar o nome do prefeito, hoje o prefeito é até 2028, coloca gestão 2024/2028. Eles costumam colocar isso aqui, né? Eu não sei se tem de Santa Catarina que tem, depois eu vou explicar uma coisa de Santa Catarina. Então eles costumam colocar meio disfarçado essa publicidade, né? Santa Catarina diz assim: o uso pelo poder público estadual dos meios de comunicação social se restringirá à publicidade obrigatória de seus atos oficiais, diário oficial, e a divulgação de notas e avisos oficiais de esclarecimento, campanhas educativas de interesse público, campanhas de regionalização e racionamento de uso de serviços públicos de utilidade pública. Eu acho que a Constituição de Santa Catarina ela é mais específica, né? Eu acho que ela protege mais do que a... Aqui está muito genérica, né? Caráter educativo e informativo. Aqui eles detalham bastante, né? Campanhas educativas, né? Trânsito. Né? O que acontece? Tinha uma norma em Santa Catarina que dizia assim que não poderia se utilizar em veículos públicos, não, dentro de qualquer documento, veículos públicos, só podia ser utilizado, só pode, né, ainda assim, só pode ser utilizado o brasão, a bandeira e as armas do Estado de Santa Catarina, sabe? Então você não pode criar um símbolo novo. Pode ver em Santa Catarina, escola sempre os símbolos oficiais. Não você pode criar um novo símbolo, né? E só que os políticos faziam o seguinte: eles pegavam a bandeira tremulando, estilizada com sombra, sabe? Eles estilizavam os símbolos do Estado, sabe? Para chamar a atenção do governo deles. Tem um caso aqui de uma prefeitura do Paraná que o prefeito ele tinha nome de santo. Então o que aconteceu? Ele pegava, colocava o nome dele com uma auréola assim, do santo, sabe? Tá? Daí o que acontece? Ele foi eleito, colocou essa auréola no nome da prefeitura, do município. Daqui a pouco ele se candidatou para a reeleição, foi utilizar a auréola, o tribunal, que é símbolo público, não deixou ele usar. Muito santo ele, sabe? Então, símbolo público, né? Então, santo até no nome. O uso de propaganda eleitoral, símbolos, frases ou imagens associadas a semelhantes empregadas por órgão do governo, empresa pública, sociedade de economia mista, constitui crime punível com detenção. Tá? Então, aqui era o caso. São proibidas aos agentes públicos. Aqui são as condutas vedadas aos agentes públicos. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Nos 3 meses que antecedem o pleito,
com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, está faltando distritais, que é o Distrito Federal também, ou das respectivas entidades de administração direta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Por que aqui concorrência no mercado? Vamos pegar o seguinte, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tá? Eles concorrem com Bradesco, Itaú, Sicredi, Cicobi. Então, se no período eleitoral eles tiverem que tirar a publicidade desses bancos, eles vão perder clientes, vão perder dinheiro, o próprio Estado como sócio, como agente econômico vai perder dinheiro e os acionistas do Banco do Brasil, que é a Sociedade de Economia Mista, vão perder dinheiro. Nada a ver com eleição, né? Então, nesse caso, se tiver concorrência de, geralmente, administração, empresas públicas, sociedade de economia mista, eles podem continuar desde que continuassem com o mesmo sistema de propaganda. Eu fui atrás, eu estou montando um material sobre isso, eu fui atrás da jurisprudência, das decisões do TSE. E o TSE considerou como irregular a propaganda de uma empresa pública municipal, porque eles divulgavam na televisão a propaganda, entre aspas, mas eles não ofertavam produto. Eles só falavam da eficiência da empresa, da qualidade, dos lucros que a empresa teve, dando ideia que naquele governo a empresa cresceu. Então eles não anunciavam, é a mesma coisa que, não aconteceu isso, mas é a mesma coisa que a Caixa Econômica Federal começa a anunciar a poupança da Caixa, não sei o que, de repente começa a dizer, a Caixa nos últimos 4 anos cresceu, teve lucro de não sei de quanto. Então ele entende quando não é para vender o produto, ele cai nessa conduta vedada. Entendeu? Impulsionamento de conteúdo. Considera-se propaganda antecipada. A propaganda só pode ser feita a partir de uma data, ali, em agosto. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada extemporaneamente, cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, que veicule conteúdo eleitoral em local vedado, forma instrumento proscrito no período de campanha. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução vote em. Tá? O que eles dizem? Assim, você só pode fazer propaganda em determinado período. Tá? Depois de determinado período, é só no horário eleitoral gratuito e dos bens autorizados. Só que você não pode fazer propaganda de candidato antes daquele período de 5 de agosto. Se você fizer, se considera infração de propaganda antecipada. Mas o que caracteriza a propaganda antecipada? A propaganda antecipada é caracterizada quando alguém pede voto para você. Ou vote em mim, conte comigo. Então, quando há um pedido explícito de votos, é caracterizado como propaganda antecipada. Às vezes tem deputado que dá entrevista, ele fala da sua atividade parlamentar, sem pedir voto, sem falar que é candidato. Né? Então isso não é considerado pedido antecipado de votos. Agora você dizer assim, serei candidato, vota em mim, daí você seria candidato. Né? Eu já vi situações de políticos dando entrevista nesse período, em televisão, que você via nitidamente que o entrevistador, o jornalista, forçava ele cair nessa conduta vedada. Sabe? Então ele dá esse primeiro, mas o senhor será candidato? Né? Então, pessoas que vão votar. Só que o político mais antigo ele é mais esperto. Né? Ele disse, olha, candidato quem vai definir é a convenção. Ele foi bem esperto. Sabe? Eu não sei se vou ser escolhido ou não. Sabe? Agora você pega um político meio inexperiente e algum jornalista maldoso, ele pode colocar ele numa situação difícil, né? Então, mas eu me lembro bem dessa. Você sabe, só que não somente como político, sabe? Eu sempre assisto entrevistas de políticos, sabe? De certos políticos para ver como que é o raciocínio deles, né? E as entrevistas que eu mais gosto, não que eu gosto do cara, né?
Mas as entrevistas que eu mais gosto de assistir é do Michel Temer. Porque eu acho ele, não que eu gosto do cara, mas ele é uma inteligência única, ele tem um raciocínio. Tanto que ele acabou sendo consultor, o Jair Bolsonaro, ele acabou sendo consultor de muitos políticos, né? Mas ele tem um raciocínio bem interessante, tá? O Michel Temer eu acho uma coisa engraçada, né? Eu estudei com os livros dele na faculdade, sabe? Que ele tem aquele livro de Direito Constitucional. E daí eu lembrei, não tinha bem certeza, fui procurar no livro dele. Que eu achei que tinha lido uma coisa e ele escreveu mesmo. Ele disse assim no livro dele que se houver um impeachment do presidente, o vice tem que cair necessariamente junto. Não foi contraditório? Ele mudou de ideia, claro. Então, não, ele vai dizer assim, não, ele mudou de ideia, ele disse assim que o direito evolui, né? Então, mas eu gosto de ver, eu gostava muito do Sarney também, só que o Sarney nem aparece mais, está com uma idade muito... Tá. O impulsionamento pago de conteúdo político eleitoral relacionado somente é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os requisitos. Pode-se pagar impulsionamento? Pode. O serviço é nessas condições. O impulsionamento só pode ser contratado por partido ou pessoa natural que pretenda se candidatar diretamente com o provedor. Não haja pedido explícito de votos. Então você pode fazer tua propaganda pessoal, você pode encaminhar, só que você não pode dizer que é candidato e não pode ter pedido explícito de voto. Ou dar a entender que você é candidato. Né? Hoje tem muitos influenciadores. A maior parte são pessoas notáveis de conhecimento. Os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes. Quer dizer, tem que prestar contas na prestação de contas do candidato, quanto que ele gastou nesse impulsionamento. Daí ele vai pagar aquela multa de 100% sobre a diferença. Lembra que a gente... Aquela multa lá para... Sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a campanha. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet. Então você pode impulsionar no período eleitoral. No período eleitoral você pode pedir votos, só antes que não. Paga 48 horas antes até 24 horas depois. Não pode haver essa veiculação impulsionada, mesmo que a contratação tiver sido realizada antes do prazo. Então, esse impulsionamento é permitido, sim, desde que não seja 48 horas antes até 24 horas depois. Teve muitos processos que eles pensaram naqueles jornais semanais. Vocês devem ter jornal semanal na cidade de vocês, né? Quinzenal. Então, o que acontecia? Tinha propaganda na imprensa escrita, em jornal semanal. Claro, se ia contratar, a vigência do jornal era quinzenal. Ele ia passar o final de semana das eleições. Era permitido, por quê? Porque não estava sendo publicado no dia. E tem muita gente que começou a contratar impulsionamento com esse mesmo princípio. Tá? Com esse mesmo princípio, né? Então, eu fui numa cidade pequena, eu sempre gostava de comprar jornal do local, né? Para ver mais ou menos como é que é a vida da cidade, principalmente cidade pequena. E eu cheguei em Guaratuba uma vez, cheguei na banca e disse, olha, você tem um jornal da cidade? Ele olhou para mim e disse, você quer o do prefeito ou da oposição? Você me dá os dois, que daí eu vejo, eu sei de tudo que está acontecendo, né? E eu disse assim que jornal debate, né? Então, fica um jornal debatendo com o outro. O duro quando só tem um, né? A vedação constante no caput não se aplica à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet ou em sítio eleitoral, em blog, em sítio interativo social. Eu vou lembrar de um caso que não está no material de vocês. Teve uma eleição aqui em Curitiba que se sabem que você não pode divulgar pesquisa não registrada na Justiça Eleitoral. A maior multa que tem é 56 mil
52 mil cada veiculação. É a maior multa que tem na justiça. Então, você não pode divulgar em internet, em qualquer lugar, pesquisa eleitoral não registrada na Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, se tiver uma pesquisa lá do Instituto Quest, registrada na Justiça Eleitoral, você pode divulgar e replicar. Mas você não pode fazer uma enquete, por exemplo. E teve um professor da Federal aqui no Paraná que teve uma eleição para prefeito e ele apoiava um candidato. E daí ele publicou no blog dele por 4 dias. Como é que ele colocou? As pesquisas dizem, Gustavo Fruit está na frente. Não colocou percentual. Então, ele foi multado R$52 mil por dia que ele publicou. Ele publicou 4 dias, deu 200 mil de multa. E o tribunal disse que aplicou a multa mínima. Sabe? O tribunal é uma pessoa que acho que não tinha uma potencialidade de alterar o resultado da eleição, mas o tribunal acho que foi muito cruel com ele. Sabe? Então, então ele fez essa publicação. Só uma curiosidade, pessoal. O Ibope não faz mais pesquisa. Notaram que não tem mais pesquisa do Ibope na televisão, né? O Ibope hoje parou de fazer pesquisa eleitoral. Ele só faz pesquisas de audiência de rádio e televisão. Tá? Então, o Ibope não está mais nessa... Tem um outro nome, Ibope alguma coisa. E tem vários institutos de pesquisa que fazem hoje, o Paraná Pesquisas, como é que é aquele? Quest. Agora, dos institutos de pesquisas, o que eu mais vi acertar é um aqui de Curitiba chamado IRG. O que mais eu vi acertar as previsões, sabe? Mas todos eles dá essa... Agora, uma coisa que eu vejo de pesquisa que eu acho interessante, pesquisa para senador dificilmente acerta, né? Você pode notar. É difícil o instituto de pesquisa que acerte pesquisa para senador. As manifestações favoráveis e contrárias, as questões submetidas a consultas populares, só um pouquinho aqui. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas a consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização da propaganda gratuita de rádio e televisão. Esse quadro está fora do local. Aqui ele está dizendo que o juiz ele pode determinar a retirada de propaganda. Tá? Então, se for eleição municipal, lá em Porecatu e Porto Rico, o juiz eleitoral do município, da zona eleitoral vai determinar a retirada. Se for eleição estadual, vai acontecer o seguinte, né? O juiz local ele pode determinar a retirada, mas quem vai aplicar a multa e julgar vai ser o Tribunal Regional Eleitoral, se for eleição geral. E se for eleição presidencial, o juiz local ele pode determinar a retirada da propaganda, mas quem vai aplicar a multa e julgar se é legal ou ilegal é o Tribunal Superior Eleitoral. Para assegurar a unidade e a isonomia no exercício de poder de polícia na internet, esse deverá ser exercido. Isso que eu falei para vocês, ó. Nas eleições gerais, governador, vice-governador, deputado federal, estadual e senador, pelo Tribunal Eleitoral competente, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para exame do registro de candidato alcançado para propaganda. A utilização de propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculados por terceiro, pressupõe que candidato ou candidato, partido, federação ou coligação tenha verificado a presença que permitam concluir com razão a fidedignidade da informação. O que acontece, tá? Na propaganda eleitoral acontece o seguinte, o candidato vai divulgar determinado fato, determinada ato, fato, vai criticar o adversário, principalmente criticar o adversário. Então, a lei diz que ele é responsável porque ele foi vinculado na propaganda.
Então ele não pode alegar que quem colocou aquilo no ar foi o marqueteiro, se foi o publicitário, e ele não estava sabendo. Então presume-se que o candidato ele sabe tudo que está sendo veiculado na propaganda. Então, digamos assim, que ele vai dizer que ele só sabe, ele só tem conhecimento da parte que ele falou pessoalmente. Mas não, ali no caso, ele é responsável por tudo, ele e o partido é responsável por tudo que você fala na propaganda eleitoral. Então aqui se presume que ele checou se aqueles fatos são verdadeiros ou não. A desinformação pode acontecer de várias formas. Pessoal, aquele termo fake news não é um termo correto. O jornalismo critica bastante esse fake news. Da onde que surgiu? Donald Trump, cada vez que ele estava numa coletiva, vários jornalistas, alguns jornalistas pegavam um fato contra o Trump e perguntava para ele. Ele, em vez de responder, ele jogava para o jornalista, fake news. Já dizia que o jornalista está dizendo mentira. Então, fake news, se for traduzir, é notícia falsa. Agora, se é falsa, não é notícia. Se é notícia, não é falsa. Ou existe a notícia ou não existe. Então, passou-se a utilizar esse termo desinformação. A desinformação, ela pode ocorrer de algumas formas. Primeira, se o fato veiculado, a informação veiculada não é verdadeira. Tá? Então, se o que foi falado nunca ocorreu. Isso que eles chamam de fake news, né? Se é mentira. O segundo, se o fato é verdadeiro, mas está descontextualizado. Tá? Na época da pandemia, foi divulgada uma informação que eles mostravam um caixão no cemitério cheio de pedras e dizendo, naquela foto ali, dizendo que eles estão enterrando pedras dizendo que são pessoas que morreram de Covid. Tá? Essas empresas de verificação de fatos fizeram, mas eu fiz também, como dá para fazer ali para o Google, né? Aquela foto que eles tiraram é de uma notícia de golpe do seguro. Então eles pegaram uma foto de uma quadrilha que dava golpe de seguros com falsas mortes e faziam um enterro falso. E daí tiraram a foto de um caixão cheio de pedra. E colocaram, então é uma coisa assim descontextualizada, né? Tá? Descontextualizada, né? Teve uma informação também que eu não vou falar que gosto ou não gosto, que cada um tem sua posição. Teve uma propaganda que teve uma briga da Dinamarca com o antigo presidente da República. Por causa que a Dinamarca cortou as verbas para a Amazônia e ele colocou várias imagens e a Dinamarca disse que eles não estavam protegendo a floresta amazônica. Daí ele divulgou várias imagens dizendo que a Dinamarca, colocando o navio da Dinamarca caçando baleia. Só que o navio era norueguês. E ele criou uma propaganda dizendo que o Brasil protege as matas com várias fotos do mico-leão-dourado, que é da Mata Atlântica. Então, esse é o tipo de uma propaganda descontextualizada. Né? Descontextualizada, né? Esse é o segundo tipo. O primeiro, uma informação mentirosa. A segunda é uma informação descontextualizada. A terceira se chama boato. Boato tipo fofoca. Boato, o que acontece? A notícia às vezes é verdadeira. Só que não tem prova de que seja verdadeira. Né? É que nem cidade do interior, né? Fulana está saindo com fulano, né? Às vezes é verdadeiro, mas você não tem prova daquilo e tem aquela parte. O que você tem com isso, né? Sabe? Então, essa é a terceira modalidade de desinformação. Vamos pensar na censura. No Brasil é vedada a censura, mas não é um direito absoluto. Tá? Primeiro, a censura não protege o anonimato. Pode falar do que quiser, de quem quiser, como quiser, mas desde que assine embaixo. Tá? Se a informação for difamatória, se envolver difamação, calúnia e injúria, cabe indenização e pena criminal, porque daí é uma desinformação. Né?
Não se pode discutir questão que fere a ordem pública. Discurso de ódio, né, que eles chamam muito, né? Discurso de ódio, discriminatório, preconceito, né? Aqui vou trazer um caso bem interessante que teve lá no Rio Grande do Sul, um cara que foi processado porque na propaganda eleitoral praticou atos antissemitas. Tá? Aquele pessoal lá do Sul é meu país, né? De judeu. E daí ele foi processado, mas na justiça comum, não na eleitoral. Ele foi processado, ele alegou que judeu não é raça, não é nacionalidade, não é cor e não é origem. Na prática não é raça, judeu não é raça. Não é nacionalidade. Hoje mas não é origem. Você não sabe de onde que vieram os judeus. Só que daí ele foi condenado para o seguinte, porque a Constituição fala e outras formas de discriminação. Né? Está escrito assim. Ele exemplifica e coloca e outras formas de discriminação. Então ele foi condenado. Né? Foi do Rio Grande do Sul, eu acho. Lá no que eles dizem que vai ser a capital dos Estados Unidos do Sul. Então, é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atingem a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização dos votos, devendo o juiz eleitoral requerimento do Ministério Público determinar a cessação do ilícito. Aqui é aqueles ataques à justiça eleitoral, às urnas eletrônicas, né? Eu trabalhei na auditoria da votação nas 2 últimas eleições, sabe? Então existem várias formas de auditoria, né? Uma auditoria que eles fornecem o código-fonte, né? Para todos os partidos, OAB, Ministério Público, os programas que vão ser colocados na urna, né? Tá? O segundo, quando eles vão instalar os programas, é uma sessão pública. Você sabe o que eu acho engraçado? Eu acompanhei nas 2 últimas eleições essa sessão pública de instalação das mídias nas urnas, né? Das 2 últimas sessões, só apareceu um partido. Só um partido que apareceu. Todos foram convocados, convidados e tudo. E só tem um partido que aparece aqui, tá? E os outros reclamam mas não comparecem lá para fiscalizar. Então, é sempre o mesmo partido que comparece. Essa segunda auditoria. A terceira auditoria, eles fazem uma coisa chamada auditoria das urnas. Eles sorteiam. Ano passado aumentaram bastante por causa de questionamento, mas eles sorteiam algumas urnas da capital e algumas do interior. Então, no sábado anterior às eleições, eles sorteiam algumas urnas e eles vão lá antes da eleição no sábado e trocam aquelas urnas, como se estivessem quebradas antes, né? E trazem aquela urna que for sorteada para Curitiba aqui. Daí eles fazem uma sessão pública filmada o tempo todo, anotada o tempo todo, simulando a votação naquela urna. Então eles ligam a urna aqui, simulam aquela votação, eles trazem estudantes para votar ficticiamente, para ver se o papel bate com a urna. Entenderam? Então, só que claro que aquela urna que eles retiram, substituem e vêm para cá, não conta. Só conta ali para fazer um batimento, uma amostragem. Então isso é feito um dia antes das eleições, é sorteado e depois é trazido no domingo, no horário da votação, passa sendo simulado o dia todo. Eu trabalhei nas 2 últimas eleições nessa auditoria das urnas, né? Tá? Outra forma de auditoria é aquele boletim de urna, porque a urna não é ligada à internet. Então, quando o mesário termina, ele imprime aquele boletim e coloca na porta. Depois vai transmitir os dados. Né? Então, essa é a última auditoria. E tem auditorias que podem ser requeridas depois. Eu, desde que entrei no tribunal, eu peguei uma eleição, a primeira eleição que eu peguei era meia urna eletrônica e meia de papel, que foi a primeira eleição. Então, a capital, Londrina, Maringá e Cascavel, era urna eletrônica, meia eletrônica, né? Porque dava muito problema, então tinha muita sessão que virou urna de papel. Eu tive a oportunidade de fazer uma contagem de voto de papel daquelas urnas que tiveram problema. Aí, eu nunca trabalhei diretamente com a urna, mas a gente, no tribunal, tem que fazer muito curso. A gente tem que conhecer a urna de cabo a rabo lá para explicar para as pessoas como é que funciona. Então tem o pessoal da TI, que cuida diretamente das urnas,
Mas todo servidor lá passa por cursos e cursos para entender a urna eletrônica, sabe? Então a gente sabe, a gente treinou, a gente simulou. Outra coisa que o TSE faz, eles costumam, de cada 4 anos, montar no Distrito Federal uma eleição. Uma eleição, eles pegam, por exemplo, 10 locais de votação, simulam uma eleição. Inventam um candidato lá, fazem uma eleição. Daí eles convidam hacker do mundo inteiro para tentar fraudar a urna. Pode fazer o que quiser. Né? Nunca conseguiram, né? Mas... Desinformação da propaganda, né? A utilização da propaganda tenha verificado, aqui eu já falei da segurança das urnas para vocês, né? A verificação de conteúdos, aqui as checagens. O que acontece? Essa resolução, ela autoriza que o TSE firme convênio com essas agências de checagem, sabe? O TRE do Paraná tem uma própria agência, entre aspas, agência não, mas é bem informal, né, que se chama Gralha Confere, né? Mas existem todos, fato, o fake, todas essas, a maioria tem convênio com o TSE para identificar esse tipo de desinformações e passar para o Ministério Público. Então, eu acho bem interessante esses sites, que eles fazem checagem não só de eleitoral, né? Eles fazem de vários fatos, né? A utilização da propaganda eleitoral em qualquer modalidade de conteúdo sintético, multimídia, gerado por meio de inteligência artificial para criar, substituir, omitir, mesclar, ou alterar a velocidade, sobrepor imagens ou som, impor ao responsável a propaganda o dever de informar de modo explícito, destacado e acessível o que o conteúdo foi manipulado. É aquela história, a propaganda eleitoral hoje, o TSE autoriza que utilize inteligência artificial, só que ele diz que você tem que informar claramente na divulgação que aquilo foi produzido por inteligência artificial. Não pode haver omissão, sabe? Então eles têm que... Vocês viram hoje a notícia lá do golpe do falso advogado? Agora eles estão mandando áudio pelo WhatsApp com a voz do advogado. Hoje eu vi no jornal lá. Vocês estavam na estrada nesse horário, né? Mas o jornal da RPC eles estavam mostrando que agora eles estão mandando áudio com a voz do advogado, né? A minha esposa tem alguns processos, né, do condomínio lá, que ela é síndica, né? Eu sou primeiro damo, né? E o meu cachorrinho é o primeiro cão. O Mozart, o nome do cachorrinho. Então o que acontece, né? Tem vários processos, né? Daí ela pegou assim, e eu que converso com o advogado, né? Porque ela que o advogado amigo meu e tudo. Daí ela disse, olha, o Alisson pediu para passar o número da conta, né? Daí eu peguei direto que ela tinha um processo ganho, mas não tinha recebido. Daí eu passei, em vez dela passar para o cara, eu peguei e passei direto para o Alisson. Olha, está aqui o número da conta. Ele disse, mas por que você está mandando isso, né? Daí eu fui conversar, começou aqueles golpes do falso advogado, e minha esposa contou o que ele pediu. É bom que ela passe tudo para mim. Assim. O cara passou uma mensagem para ela, para pedir o número da conta. Mas ele disse o seguinte, né? Olha, tá no cartão, ele tira uma foto do cartão e manda para mim, para pegar o número da conta. Entendeu? Ele queria o número do cartão, não era... Lá nesses dias atrás aí, meu irmão também é advogado, né? Eu vi uma foto dele, um número diferente, mandando mensagem pra mim. Aí, daí a pouco ele falou assim, tá com uma conta aí pra mim? Aí eu falei pro cara, assim, o erro teu foi ele pedir dinheiro pra mim. Se fosse o contrário, talvez dava certo. Então, tem uma parente minha, sabe? Que ela nunca ligou para mim. E daí ela, de repente, recebeu um WhatsApp. Tio, eu estou em reunião. Não sei o que, pedindo dinheiro. Eu disse, nossa, ela nunca acordou antes das 10 horas. Agora, 8h30 da manhã, está em reunião. Adolescente, né? Em reunião da empresa que ela não trabalhava, estava estudando ainda. Então era... Mas ele queria que ela mandasse a foto do cartão, sabe?
Daí eu acho engraçado, que eu disse, não vou mandar. Daí o cara mandou naquele VTNC. Sabe? Daí eu tirei sarro do advogado. Pô, você manda minha esposa. O cara começou a insistir, ela disse que não ia mandar. Né? Aqui ele fala as condições, as informações desse formato, aqui ó, no início das peças. Ele está dizendo aonde deve constar aquela informação que foi produzida por inteligência artificial. No início das peças feitas por áudio, rótulo, marca d'água, as formas que a pessoa pode informar sobre a inteligência artificial. Né? Engraçado, a inteligência artificial, a gente tem uma casa, tinha uma foto da nossa casa quando era criança, lá em Irati, né? Casa de madeira, que não existe mais, né? Eu peguei o Gemini, né? E produzi coloquei a família na frente da casa, a Kombi do meu pai, e coloquei a casa com todas as luzes acesas, né? Assim, bem bonito. Daí a minha irmã respondeu, disse, olha, essa imagem aqui é fake news, ela disse, né? Porque a minha mãe era assim, com conta de energia, de luz, né? Ela nunca ia deixar todas as luzes acesas e uma lâmpada tão forte assim. Minha mãe usava a lâmpada de 10 velas, ela dizia, né? Então, essa é uma foto fake, né? Então, daí eu disse, você tem razão, com toda a família lá fora, aí que não ia estar acesa todas as luzes, né? Aqui, não se aplica, quer dizer, a questão da desinformação da inteligência artificial, não se aplica aos ajustes feitos para melhorar a qualidade da imagem. Então, se você pega uma imagem ou uma gravação que é verdadeira, mas você só altera para melhorar a qualidade, sem alteração no conteúdo, não tem problema. Eu, se fosse produzir isso, eu informava que foi melhorada a qualidade da imagem. Entendeu? Produção de elementos gráficos, né? Às vezes você vai colocar, que nem na casa da minha mãe, coisa que não vai mudar, se não mudar o contexto, né? A casa com a luz acesa. Os recursos de marketing de uso costumeiro em campanha, como montagem de imagens, pessoas candidatas e apoiadoras. Aqui, a resolução do TSE, não está na lei isso, ela proíbe o chatbot. O que é chatbot? Né? É simulação de interlocução. Chatbot é aqueles que ele responde automaticamente. Porque a melhor meta do candidato é falar o que a pessoa quer ouvir, a proposta que ela quer ouvir. E o chatbot, ele consegue identificar o que a pessoa quer ouvir. Chatbot quer dizer aquela resposta irritante lá que os consultórios usam, que eu não detesto aquilo, né? Se quer marcar consulta, está muito chato aquilo, né? Então, aquela resposta automática, aquele robozinho respondendo tudo que o eleitor pergunta. Que o Trump usa muito isso, né? Usou muito. Então, é proibido usar esse chatbot, né? Tem que dizer uma pessoa de carne e osso respondendo os eleitores, né? Aqui ele está falando das desinformações, aquela informação não verdadeira. Aqui você não pode utilizar o deepfake. Que tem a ver deepfake, né? Imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Pessoa fictícia é uma pessoa, pessoa inventada, né? Então, o que tem de gente verdadeira que coloca uma imagem linda no TikTok, né? Aquela totalmente fictícia, já viram, né? Pessoa que você conhece que não é aquela lindeza toda, até não parece a mesma pessoa, né? Tá? Então, é proibido você colocar imagens deepfake, né? De pessoa viva, falecida ou fictícia. Criar uma pessoa falando ou colocar a voz de uma pessoa ou colocar as palavras de uma pessoa em outra, né? Então, vocês conhecem só que esse não é deepfake, um personagem que tem na internet chamado Santo Fole. O Santo Fole é um comediante que ele tem, procurem lá que vocês vão morrer de rir. É um comediante que o que ele faz, né? Ele coloca imagens, principalmente da família real,
com aquela voz de caipira, assim, sabe? Conversando. Conversando, né? O príncipe Charles dizia, ó, vó, diz que deixar sandália virada para a cabeça tá azar, né? Sabe? Então ele coloca imagens verdadeiras com voz diferente, né? Então ele colocou uma imagem ali dois pilotos de Fórmula 1, mostrando a imagem do carro ó, batido, né? Daí um falando para o outro assim, mas quem que vai pagar o prejuízo agora? Ele diz, leva no Nerso, né? O Nerso, Deus me livre, é chachicheiro, né? Os dois pilotos assim, de Fórmula 1. Então procurem lá Santo Fole, que vocês vão ver. Lá, eu não posso dizer que é deep fake, porque não é fake, né? Você sabe que aquilo é dublado, né? Mas aqui ele está dizendo coisas que dá a impressão que a pessoa mesmo está falando, né? Eu pensei que isso ia ser um problema maior ainda, quando criasse deepfake, mas eu vi que não foi tão complicado, né? A justiça eleitoral, ela se antecipou esse deepfake, né? Então, só que sabe qual que é o problema dessa desinformação, esse tipo de coisa? Que eles não vão passar isso no horário eleitoral gratuito, né? Eles vão passar em um WhatsApp clandestino, que você não sabe quem mandou. Não é na propaganda né, que eles vão usar isso, né? Então, nenhum candidato vai... Então, é nesses meios, desses grupos de família, não é na propaganda oficial que eles vão colocar. É dever do provedor que permita a veiculação de conteúdo político, a adoção de publicização das medidas. Quer dizer, o provedor ele tem que divulgar as regras para a divulgação dessas medidas, né? Deixa eu ver aqui.